A Parashá da nossa semana, a Parashá Toldot, ela começa Veilu Toldot Yitzhak ben Avraham. Essas são as Toldot, as gerações de Yitzhak ben Avraham. Yitzhak, filho de Avraham. Avraham, o líder de Yitzhak. E Avraham, de Avraham nasceu Yitzhak. E a gente chama, é sabido que Hazal deram nomes às Parashiot da Torá, foi dado por Hazal os nomes, de acordo com o início do trecho de cada Parashá. Veio Toldot, chamaram de Toldot. Mas interessante que na segunda Parashá, que veio antes de Toldot, nós encontramos aqui Parashá de Noach. Eilu Toldot Noach. Como é que a Torá chamou a Parashá? Noach. Eilu Toldot Noach. Mas ela não chamou de Toldot. Aqui Hazal chamaram Veilu Toldot Yitzhak. Por que chamou aqui de Toldot? Por que não chamou antes já de Toldot? Aqui chamava de Yitzhak, então. Por que lá chamou de Noach? Aqui de Toldot. Pensaram nisso alguma vez? Não. Isso perguntou há 6 anos atrás, o rabino chamado Rav Matityahu Katz perguntou isso, ele falou num Brit Milá, que eu lembro que era 6 anos atrás, porque meu filho fez 6 anos, agora nessa Parashá, ele perguntou isso. E ele respondeu, a resposta é pachuta, a resposta é simples. Tem diferença entre as duas Parashiot. Ele Todot Noach e Sadik também lembra do Rotav e Toloquim e Taler Noach. Aqui a Parashá não está trazendo agora quais são os filhos de Noach. Inclusive o Rashi traz aqui na Parashat Noach uma explicações que o Rashi traz Ikar Todotem Shel Tzadikim Asim Tovim, que a principal geração dos tzadikim, das pessoas boas, são os atos bons dele. Aqui ela está falando disso. Então aqui ela deu o nome da Parashá, que é Noach, que é o Maut, a característica do homem. Não é o que ele vai deixar aqui, os filhos que ele vai deixar aqui. Aqui em Parashat Toldot, ela está falando realmente da descendência biológica de Yitzhak Avinu. Das gerações biológicas dele. Então ela chamou isso aqui de Toldot. Isso aqui é só para começar uma introdução. Na nossa Parashá nós temos alguns temas, não dá para falar sobre tudo. Agora nós temos 2 temas aqui que são temas principais, vamos dizer assim. Tudo é principal, é difícil falar assim. Mas tem 2 temas muito importantes, que muitos comentários foram feitos sobre isso. Um deles é a venda da Behorá, que Yaakov comprou. Esav, ele é o primogênito, ele vendeu a Behorá para Yaakov por um prato de lentilhas e um pedaço de pão. E outro grande tema da nossa Parashá são as brachot, que teoricamente Yitzhak queria dar para Esav, e veio Yaakov a mando da mãe, e pegou as brachot bemirmá, Bechormá, o Rashi fala, com esperteza. A pergunta primeira que eu quero fazer, se vocês pensaram sobre isso uma vez, antes de mais nada, é: existe alguma relação entre a Bechorá e as brachot? Ou não? Ou seja, que quem é Bechor, ele tinha direito às brachot? Ou são 2 coisas separadas? Uma coisa é Bechorá, seu primogênito, outra coisa são as brachot que o Yitzhak vai dar. São 2 coisas, uma coisa só, estão interligadas. Mas realmente, como vocês estão falando, qual é a prova disso? Quando Esav escutou, quando ele voltou rapidamente, e desesperado, ele trouxe a caça que o pai pediu para comer e tudo mais, ele entrou, e ele percebeu que o Yaakov tinha vindo, já tinha pego as brachot, ele fala que o quê? É por isso que chamaram de Yaakov, porque vem dizer para Maim, ele fala, ele foi me aquevoti 2 vezes, ele já me impediu 2 vezes. Quais foram as 2 vezes que ele impediu? Uma que ele comprou a Behorá, pegou a minha Behorá, e agora pegou minhas brachot. Se fosse uma coisa ligada com outra, se no momento que ele comprou a Behorá, ele já tinha direito às brachot, não foi uma vez só. Ele comprou, ele já recebeu também as brachot. Mas não é assim, você vê que são 2 coisas separadas. Agora, uma coisa interessante, são 2 coisas separadas, mas elas têm sim um ponto em comum que a gente vamos ver isso na continuação. Quando a gente vem estudar agora as brachot, está no meio do Hamishi, da Parashá do Toldot, a gente vem estudar as brachot, tem algumas perguntas que perguntaram aqui, os comentaristas. Está escrito o seguinte, que vai que Zaken Yitzhak, o Yitzhak estava velho, Vatichiena Einav, e os olhos deles pararam de ver, Mireot, não conseguiam mais ver, já estavam usados, e por isso que o Yaakov conseguiu entrar e pegar as brachot de Esav. Vai Krat Esav no Agadol, ele mandou chamar o Esav, que ele queria dar as brachot. Vai lá, ele chamou, ele falou: eu estou aqui. Vai
Então começa o Yitzhak falando que eu estou velho e eu não sei o dia da morte. A pastuta aqui, a forma mais simples de entender é o seguinte: ele está falando, estou velho e eu não sei quando eu vou morrer. Então tem que começar a tratar tem que fazer agora o testamento, tem que começar a distribuir a herança, tem que te dar a brachot também. Essa é a pastuta. O Rashi traz, inclusive traz um Midrash, o Rashi, porque que dá, fica agora, justo nesse momento, o Yitzhak despertou para isso. Que tem um Midrash, o Rashi traz um Midrash aqui que tem, uma pessoa tem que tomar cuidado já 5 anos antes que o pai ou a mãe faleceram, que pode ser que ele vai morrer, já é um período que ele já pode falecer, e aqui eram 5 anos antes. Sarai Meino morreu com 127 anos, ele estava aqui com 123 anos, então chegou o período. Mas tem uma pergunta aqui, mesmo assim, isso é o resbono de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu pensou que esse é o momento. Esse é o momento agora de chamar o meu filho, Esav, que ele pensou que ele queria dar brachá para Esav, e dar brachá para ele. Mas a pergunta é o seguinte, mas o que ele precisa falar isso para Esav? Está escrito que ele falou, não é que ele pensou, Vaioi merinaz akant e loyadat yomoti. Eu já estou velho, eu não sei quando morro. Para que ele precisa fazer essa introdução? Parece que é uma introdução para as brachot. E ele manda então ele trazer os assad, e a mãe escutou, e a mãe botou Yaakov no lugar, e Yaakov não queria vir. Ele ficou com medo que ao invés de sair brachá daqui, vai sair clalá. A mãe fala, olha, se tiver clalá, se tiver alguma maldição, deixa comigo. E ele foi. E no final das contas o pai deu a brachá, e quando o Esav chegou ele ficou desesperado, e está escrito depois que o Yitzhak concordou. O Ramban traz que ele teve Ruach HaKodesh, assim explica o Ramban, que Yitzhak teve Ruach HaKodesh, depois que ele deu as brachot, e ele percebeu, ele falou, Gam Baruch Yeh, está escrito, que também abençoado seja, ele reconheceu as brachot que magia para Yaakov. Ou seja, ele Ruach HaKodesh entendeu que realmente quem teria que receber as brachot era Yaakov e não Esav. A pergunta que muitos comentaristas perguntam, a segunda pergunta é, como é que pode ser? Ele ficar sabia disso, que Yaakov tinha que receber as brachot. Yitzhak não sabia? Mesmo que está escrito que o que está escrito que Yitzhak avet Esav, que ele gostava de Esav porque Betzai bepiv, que ele caçava com a boca. Fala o Rashi, caçava com a boca. Ele perguntava como é que se faz maaser no sal, no teven. Ele parecia que era um grande sadik, aquele sadik assim, falando com o pai. Ele parecia assim para o pai. O pai achou que ele era um grande sadik, um talmid chacham, irei chamar temor a Deus. É verdade, está escrito isso. O pai não sabe que não se faz uma ascensão. Não, mas ele pensou que ele estava querendo cumprir, fazendo os mitzvot. É verdade, mas ele aparentava para o pai que ele queria o quê? Mostrar que ele é tzadik demais. É verdade, está escrito que ele gostava dele por causa disso. Parecia que ele era Shammai, mas ele não conhecia outro filho, Yaakov. Yaakov está escrito que o quê? Ishtam Yoshev Alim. Ele estava estudando Torá. Se a gente vai pensar, está escrito no Targum, como é que o Targum explica Ishtai, está escrito que o Esav era Ishtai, era um homem do campo, era um caçador. O Targum, quando ele traduz, ele explica muitas vezes, ele fala que o que é Esav? Esav é Batlan. O que é Batlan? Nulo. Se a gente fosse olhar agora, peraí, quem é nulo? O Esav está lá correndo, maratona, caçando, super agitado no campo, e o Yaakov está o quê? Está sentado no olho, está estudando Torá. Uma vida paradona, e ele chama o Esav de Batlan, nulo. Por quê? Porque não é isso o propósito da vida. A gente vê que isso não é o propósito da vida. Agora então, Yaakov, Ishtam Yoshev Alim, ele está estudando Torá. Esse é o propósito. Yaakov está estudando Torá, Yitzhak sabia disso. E por que então ele achou que as brachot tinham que ser para Esav? Isso os comentaristas perguntam. É uma grande pergunta, aqui tem várias respostas para isso. Eu vi uma resposta muito interessante, que está num livro chamado Panim Yafot. Traz o Rav Schlesinger no livro dele, ele traz essa resposta. Mas antes de chegar nessa resposta, então temos duas perguntas que a gente vai tentar responder. A primeira pergunta é por que o Yitzhak necessita fazer essa introdução, que eu já estou velho, e eu não sei quando vou morrer em relação às brachot, que parece que é uma introdução, que é parte das brachot isso. E a segunda pergunta é como é que pode ser que Rivka conseguia ver isso e Yitzhak não conseguia ver isso? Como é que pode ser que Yitzhak não conseguia ver que as brachot tem que ser para Yaakov e ele achou que tinha que ser para Esav? Depois ele reconhece, mas antes, até depois de ele ter dado as brachot por engano, ele achava então que Esav realmente merecia essas brachot. Qual foi, o que aconteceu com Yitzhak? Como é que ele chegou a esse erro? Então a resposta ele fala o seguinte, está escrito, antes de chegar no Panim Yafot, é sabido um Rabbi Chaim Volozhin, falei com o Shmuel inclusive no casamento a gente conversou sobre isso.
Tem um Rabbi Chaim Volozh famoso em relação ao Parashat Bereshit. Está escrito que Adam Arishon tinha uma mitzvah que Deus deu para ele, que era o quê? Não comer do Etz Hadat. Você não vai comer do Etz Hadat. No momento que você comer do Etz Hadat, está escrito que o quê? Qual foi a Mot Zamut? Você vai morrer. E a história toda com Anahá